Eu preciso ajudar você. O que eu quero trazer para você neste vídeo é algo que pode, de uma forma muito grande, começar a ressignificar toda a estrutura da sua vida. O que eu mais vejo, o que eu mais percebo à medida que eu vou atendendo os clientes que chegam até mim, são pessoas totalmente perdidas no que diz respeito ao seu propósito de vida. Pasmem ao que eu vou dizer agora. Pessoas nascem, crescem, vivem, passam toda a sua vida e chegam ao fim dela sem saber qual é o seu propósito de vida. E você está aqui nesta terra sem ter noção do seu propósito de vida, sinceramente, a vida ela não tem tanto sentido. Acaba que você não consegue sentir o verdadeiro paladar, o verdadeiro teor do que a vida tem para você. E quando eu falo em propósito de vida, é você conseguir entender o sentido da sua existência aqui. Não só isso. É você entender quem é você. Não apenas isso também, mas você compreender com tamanha clareza o que você pode fazer. E quando você não sabe o seu propósito de vida, você fica meio que à la vontade nesta vida. Qualquer caminho serve, aspas. Você fica sem direção, fica perdido. Algumas coisas começam a dar certo simplesmente porque você tem capacidade, você é inteligente, você se esforçou para alguns resultados na sua vida e aí você acha que aquilo é o seu propósito. Quando, na verdade, propósito de vida nada tem a ver com isso aqui, ó. É aí que muita gente se engana. Acha que o propósito de vida se encaixou porque a pessoa está tendo uma vida muito bem abastecida financeiramente. Não é bem assim que funciona. É óbvio que o propósito ele vai cuidar de você e vai trazer recursos. Isso é claro, sem dúvida. Mas o intuito de um propósito em uma vida não é dinheiro, não é status, não é fama, não é holofortes, não é nada disso. O propósito de vida, primeiro que ele foi estabelecido antes mesmo de você ter noção do que é vida. O propósito de vida, ele é estabelecido, criado, projetado pelo Criador. É aí que foge do nosso controle. Não sou eu que escolho o meu propósito de vida. Não é você que escolhe o seu propósito de vida. A força maior, o Criador de todas as coisas, aquele que Hermes Trismegisto chama ele de o todo, é ele quem estabelece o propósito de vida para cada um. Ah, Luciano, então qual é o seu papel nisso tudo? O meu papel é orientar você neste vídeo para que você encontre o seu caminho, para que você encontre os desígnios, para que você alcance o cerne, a tônica do seu propósito. Encontrando o seu propósito, aí você vai entender que tudo que você passou, passa e passará vai ter um sentido explicativo. Tudo terá uma resposta. Mas para isso acontecer, você vai precisar se esvaziar de muita coisa dentro de você. Por quê? No caminho em busca do seu propósito, você, sem querer, pode ir se enchendo de uma série de coisas. Coisas essas desnecessárias, que você não precisa de forma nenhuma dentro de você. E aí o que você precisa fazer é tirar tudo isso. É muita coisa. Você não tem noção do quanto o mundo acaba sendo tóxico para mim e para você. Você não tem noção do quanto o capitalismo, a sociedade, a influência, os maus costumes e tantas coisas, até desde a infância, pode fazer mal para você.
E aí, para você conseguir encontrar o seu propósito de vida, você precisa se esvaziar completamente de tudo isso aí. Se esvaziando, você vai primeiro, vai se reconectar com a sua essência. E isso é muito forte. Se reconectar com a essência é você estar a sós consigo mesmo, conhecendo-se. E aí depois você vai aprender que para você ter uma vida tranquila, em paz e leve, você vai aprender a viver com aquilo que é essencial. Você não precisa de muita bagagem, você não precisa de excessos, você só precisa do que é essencial. Duas coisas você precisa: conexão com a sua essência e descobrir o que é viver com aquilo que de fato é essencial. Encontrou? Agora você trilha uma jornada. A jornada é o caminho em direção ao propósito. Aí você vai entendendo os desígnios de todas as coisas estabelecidas pelo Criador. Você vai entendendo que muitas coisas não foram perdas, foram livramentos. Você vai entendendo que muitas situações que você classificou como falência, na verdade, já foi o Criador aliviando a sua bagagem. Você vai entender que muitas coisas não foram simplesmente tombos ou fracassos que você teve na vida, mas sim uma forma diferente de aprender algumas coisas na vida. Você passa a ter uma visão diferenciada e aí você vai seguindo. E aí os desígnios do Criador para você, eles começam a serem manifestados à medida que você vai caminhando na direção do propósito. Quando você encontrar o seu propósito, você vai entender que o seu propósito está ligado diretamente sempre, sempre, sempre. O seu propósito tem a ver com pessoas, sempre. Por quê? Porque o propósito de vida de cada um, ele tem a maior intenção é conectar pessoas. Agora, isso vai depender muito do propósito. Por exemplo, existem pessoas que têm um propósito de vida em ajudar crianças. Está dentro da pessoa. A pessoa não consegue viver sem fazer aquilo e não é por dinheiro, é por amor, é por prazer. E aí a pessoa vai. E aí conecta, ensina, prepara, cuida, educa, faz uma série de coisas. O trabalho com crianças. Outros, trabalho com pessoas idosas. A pessoa sente a necessidade de cuidar, com ou sem dinheiro. E quanto mais ela cuida, mais ela se satisfaz. Entende? O propósito, ele sempre terá o intuito de conectar pessoas. Conectar pessoas. Aí dentro do propósito poderá vir, sim, a recompensa para você. Mas você não cumpre um propósito na sua vida por um interesse. Simplesmente para você ter. Você cumpre um propósito na sua vida para você ser. Ser o quê? A instrumentalidade do Criador para pessoas. É assim. O meu propósito de vida é ajudar pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Está em mim. E isso é mais forte do que eu. E é interessante quando você tem isso na sua vida, você faz e não é trabalho. É um sentimento natural. Mas eu não nasci já sabendo disso. Eu já nasci com este propósito. Mas eu ainda não tinha despertado a minha consciência para entender como ele funcionaria na minha vida. Foi necessário um processo de se esvaziar, para eu me reconectar com a essência que existe em mim e entender que para viver uma vida em paz, é preciso você compreender que você só precisa do que é essencial, não dos excessos, não de bagagens, não de uma série de coisas. Você precisa simplesmente ser leve. E quando você se esvazia, você aprende a usar palavras, usar a mente, usar sentimentos, você aprende a falar mais com Deus, você aprende a tirar da sua vida pessoas que não conduzam você de uma forma positiva à sua melhor versão. Você precisa entender que no caminho ao propósito, quando você se abre para isso,
O Criador, ele faz questão de colocar em seu caminho pessoas que vai te orientar. Pessoas que vão chegar até você oferecendo orientações, esclarecimentos, explicações, confrontos positivos. Cuidado, tem muita gente que fala, você precisa ser confrontado. Não é bem assim. Qualquer confronto que não seja muito bem embasado para que resulte em uma produtividade e alteração de mente e comportamento não é um confronto positivo. Não aceite qualquer confronto. O confronto não é para te envergonhar. O confronto é para trazer reflexões profundas, resultando em mudanças de vida e, é óbvio, para o positivo. Então, o meu propósito de vida é ajudar pessoas. O meu propósito de vida é ajudar você. Por isso que você sempre vê aqui esses vídeos, textos e tantas outras coisas. O método que eu criei, que eu idealizei, o método Se Esvaziar, que está aí disponível na Hotmart para você adquirir, é um método que vai te ajudar a você ser guiado em direção ao seu propósito. A pior coisa nesta vida é você viver sem entender qual é o seu propósito de vida. Uma vida com propósito é uma vida diferente. Uma vida com propósito é uma vida leve, é uma vida em paz, é uma vida recheada de um puro sentimento chamado gratidão. Se você entender isso, se você compreender isso, tudo em você passa a ter uma grande alteração, tá bom? Então eu deixo aqui para você esse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você compreenda e entenda que o maior objetivo deste vídeo é ajudar você. E eu estou aqui para isso, tá bom? Se cuida, um grande beijo para você, caminhe em direção ao seu propósito. Compreenda as mensagens do universo para você. O seu propósito está te esperando. Corre para lá. Tchau.